Bom dia, amados e preciosos irmãos. Que Deus, em sua infinita graça e misericórdia, possa nos abençoar em mais este dia. Bem, nós como cristãos devemos ter uma conduta que condiz com aquilo que falamos. Então, nós ouvimos muito, às vezes, dizer assim, que viva um sermão antes de pregar o sermão. Isso é uma verdade, é coerente com a Bíblia. Porque a nossa vida deve ser coerente com aquilo que nós proclamamos ser. Quando nós dizemos que somos cristãos, nós devemos ter uma vida que condiz com aquilo que nós falamos que somos, produzindo frutos de um cristão. Porque seríamos hipócritas se nós estivéssemos falando, ensinando algo e simplesmente para enganar as pessoas acerca da nossa vida e não estarmos praticando aquilo. Conforme Paulo escreveu na carta aos Romanos, capítulo 2, ele diz: portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, pois te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, porque tu que julgas, fazes o mesmo. Então, nós vamos condenar as pessoas por estarem fazendo algo errado e às escondidas nós estaremos fazendo. Então, isso é incoerente com a vida cristã, porque na carta aos Gálatas, se nós observarmos lá o que Paulo escreveu, Gálatas, capítulo 5, ele vai trazer sobre a vida pelo Espírito, os frutos. Começa aí no verso 16, e ele traz isto até o verso 26. Digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis a concupiscência da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então ele traz aí as obras da carne, que são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões e facções. Oh, que coisa, hein? Então, se nós somos facciosos, produzimos dissensões, nós não estamos tendo uma vida correta com os ensinos, com os preceitos do Espírito Santo. E tem mais uma lista aqui, olha. Invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes. Então ele adverte: acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Pô, mas eu quero estar no reino de Deus. Eu quero estar reinando com Cristo. Mas antes de nós estarmos reinando com Cristo, nós temos que reinar sobre o pecado hoje. Porque se nós perdermos ou deixarmos que o pecado nos vença, nós nos tornamos servos do pecado. Então nós vamos produzir esses tipos de frutos aos quais foram citados. E você pode ler aí na carta aos Gálatas 5, começando no 16. Mas se somos guiados pelo Espírito, somos coerentes com a palavra, então quais seriam nossos frutos?
amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E os que são de Cristo, Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Mas eu sou um homem, eu preciso disso, daquilo. Tudo bem. Ninguém, a Bíblia, o cristianismo não quer um fardo em cima das pessoas. O cristianismo não é isto, é uma obrigação, não. O cristianismo é um prazer. O cristianismo é uma bem-aventurança. Não é porque a gente prega isso aqui que nós estamos querendo jogar um fardo sobre as pessoas. Queremos tirar o fardo do pecado de você e dar este outro fardo de Jesus. Então como que eu vou fazer? Busque a Cristo, buscar a Cristo e deixar que Ele enche o seu coração dele, para que você possa viver no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Agora nós queremos viver na carne, fazendo coisas só que a carne manda. Nós não temos às vezes tempo para meditação, para oração, para leitura da Bíblia, e temos tempo para estar numa revolução que não vai nos trazer benefício nenhum. Simplesmente vamos idolatrar alguém e pronto. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos tornemos convencidos. Aí que está uma coisa. Alguém me disse, você não tem o Espírito Santo. Eu falei, olha, eu careço do Espírito Santo. Não me coloco como uma pessoa cheia do Espírito Santo. Eu luto para ser cheio do Espírito Santo. Eu vou buscar, estou buscando. Mas eu não vou pegar o meu tempo e vou sair para aquilo que não é de edificação. É apenas para idolatrar. Como as pessoas dizem, eu estou amando o Brasil. Não estão amando o Brasil. Assim como as pessoas dizem, eu amo a Cristo. Não ama a Cristo. É só, simplesmente, é uma consciência cauterizada que ama. É como as pessoas que matam e dizem, matou por amor. Não, o amor não pode ser por matar por amor. É um outro sentimento aí pervertido, dizendo que amor é uma paixão, é o ciúme. São essas coisas que nós acabamos de ler. É o ciúme, é a ira, são as dissensões, as facções, que não se submetem às ordenanças. Então é isso que leva as pessoas a matarem. Mas o fruto do Espírito não leva ninguém a matar ninguém. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso vai levar alguém a matar o outro? A destruir o outro? De forma alguma. Vai levar a pessoa a ser humilde, não convencido, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. A questão é que nós dizemos que somos cristãos, mas não entramos no Espírito de Cristo. Não temos ele, o Espírito de Cristo. Então a facção. Nós encontramos que em Atos dos Apóstolos, as coisas aconteceu ali daquela forma. Atos 6, né? Elas reclamaram, mas foi uma reclamação justa e correta, agir da forma correta. Mas nós devemos fugir disto e buscarmos a coerência com a palavra. Meus irmãos, veja o que você ouve, veja o que você faz, veja com clareza. É incoerente com a palavra um pregador, um pastor, chegar para o seu grupo e dizer não ouça ninguém. É incoerente com a palavra. Porque Cristo não nos chamou para uma prisão. Então ele fala assim, eu vou te tirar do mundo, da cadeia do mundo e vou colocar na cadeia da minha igreja, do meu sistema. Todas as seitas fazem isto. Todas as seitas, seja ela a que for. Testemunho de Jeová, é a mensagem, é Mormons, então são separados, né? Não pode ouvir ninguém.
sai de uma cadeia do pecado e cai em outra cadeia que o homem criou para ela. E não deixa a pessoa conhecer. Todo verdadeiro pregador, autêntico, líder, ele não importa se as pessoas ouvem outros. Não. Você é um agente moral livre, você decide por si próprio. Porque se você ficar seguindo uma pessoa com medo dela, você tem que ter respeito, amor por todas as pessoas. Mas quando se trata da sua vida espiritual, seu guia tem que ser a palavra, que é Cristo, não um homem. Pregando coisas contra a palavra e as pessoas aplaudindo ainda. Que falta de conhecimento bíblico, incoerente com a Bíblia. Tem doutrina que as pessoas estão lá na igreja cantando, batendo palmas, saltando, e a doutrina é incoerente com a Bíblia. Então o que é que nós vimos hoje aí no mundo da política? Eles tentando fazer cumprir as profecias, porque são centenas de profecias que não cumpriram, falharam, e eles não se arrependeram, falaram em nome do Senhor e estão fazendo de conta que não erraram. Tem que fazer um movimento para fazer aquilo cumprir. Olha, isso aí é incoerente com a Bíblia, gente. Não entre nisto. Facção é uma disputa. Então o que seria a incoerência? É falar uma coisa e fazer outra. Seria o narcisismo. Facção, disputa política e religiosa. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso... Aí você, a divisão nas igrejas, começando no verso 10, você pode observar isso. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, para que sejais unidos no mesmo sentido e no mesmo parecer. Bom, somos todos cristãos. Mas eu creio que Deus enviou um profeta. Somos todos cristãos. Mas eu creio assim. Eu creio assim. O que Paulo está dizendo? Que não haja divisão entre vós, para que sejais unidos no mesmo sentido e no mesmo parecer. Pelo menos entre nós que congregamos juntos, buscamos ter o mesmo critério. Porque Paulo foi comunicado ali pela família de Cloé que estava havendo divisão entre eles, dizendo: eu sou de Paulo, ou de Apolo, outro de Cefas e eu de Cristo. Agora está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós, ou fosse vós batizados em nome de Paulo? Vocês usaram o meu nome de Paulo no seu batismo, ou foi o nome do Senhor? Quem morreu por vós? Foi Paulo? Foi Apolo? Foi Cefas ou foi Jesus? Quem é que salva? Se você não crer nessa mensagem, nesse profeta, você não vai ser salvo. A Bíblia diz, isso é incoerente com a palavra, gente. A Bíblia diz, aquele que crer no Senhor Jesus e o receber será salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para perdão dos pecados. Mas você vai batizar alguém e coloca lá, você crê que Deus enviou uma mensagem, um profeta para nós nesta era, para batizar a pessoa? Isso é incoerente com a Bíblia, é falso. Não tem coerência com a palavra. Devemos ser coerentes. Esses dias, alguém estava dizendo que um pregador aqui mesmo de Goiás, lá de Anápolis, pastor de lá, estava falando sobre Apocalipse. Eles não sabem nada de Apocalipse, são todos cegos. Dizendo que o anjo de Apocalipse 10, 7 é um. E de Apocalipse 11, 15 é outro. Então já não são 7, já são 8. Porque lá diz que são 7 anjos. Mas se tem um de Apocalipse 10, 7, é um. De Apocalipse 11, 15 é outro. Vocês não sabem nem fazer conta? E as pessoas dando glória a Deus numa mentira desta? Para com isso, gente. Paulo também estava chateado, contrariado com a idolatria, com a incredulidade do povo em Éfeso. A gente fica um pouco assim, meu Deus, o que está acontecendo com as pessoas? Que falta de visão. É isto. Prisioneiros dos homens, trancados. Abra a porteira, deixa as ovelhas pastarem. Não, tem que ser trancada aqui do meu grupo. Quem pertence a mim, se ouvir fulano, eu vou excluir da igreja. Olha, como você pode excluir da sua igreja, você pode excluir das pessoas. Mas eu queria você ver, quem pode excluir a pessoa do céu?
Talvez você ficar aí com medo de ser excluído da sua igreja, sem medo de ser maltratado pelos sua falta de educação, pode ser que ele nem entre no céu. Porque se um cego guia outro cego, todos caem no buraco. Como que pode um pastor pregar uma asneira desta? O anjo de Apocalipse 10, 7 é um, e de Apocalipse 11, 15 é outro. E dizer que está certo, mas não é certo, não são 7. Aí faz a conta. Já deu 8, ué. Mas nem matemática ele sabe fazer. Meu Deus, é muita incredulidade, é incoerência com a palavra. Gente, examine as escrituras por amor à vossa alma. Incoerência é pregar contra a prostituição e estar metido nela. É pregar a honestidade e estar vivendo uma vida desonesta. Isso é incoerência. Essas disputas políticas aí. Qual que na minha cidade aqui ninguém pode entrar, eu sou daqui dessa cidade, quem manda aqui em Goiânia sou eu, quem manda aqui em Curitiba sou eu, quem manda na outra cidade sou eu, se o outro entrar aqui eu quebro no pau. Mas que coisa, é incoerente com a palavra. Todos nós somos livres por Cristo. E eu peço ao Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, aquele que derramou o seu sangue por nós, é o nosso curador, o nosso libertador, que ajude as pessoas a se libertarem desse sistema prisioneiro, que aprisiona as pessoas. Meu irmão, não dê ouvido a isto não, você é livre, ouça o que você quiser ouvir. Se não tiver verdade, pega a sua Bíblia, confere com elas. Ou com ela, com a Bíblia, confere com a sua Bíblia. Se aquilo que eu falo aqui com vocês está fora. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.